Pra falar de cultura nordestina, Ariano estaria à altura, Patativa outro poço de cultura, ou de Jackson do Pandeiro em Campina. Mas eu trago a incumbência divina pra falar do meu povo e meu torrão. Imprimir nos anais do coração a cultura extraída dessa gente, que eu sou fruto imortal dessa semente, ascendente das plagas do sertão. Sob a Serra do Teixeira, nasceu em 59. A cultura em ti se move, minha cidade guerreira. Pequenina brasileira, de povo bom e valente, sou fruto dessa semente. Dona Silvéria plantou, Florentino registrou, Desterro véio diferente. Desterro é verdadeiramente uma terra de fé, onde os laços são entrelaçados com a história e a cultura local. É uma cidade abençoada que ecoa no coração de todos aqueles que a conhecem. Junte-se a nós nesta jornada. Conheça a história de Desterro. Segundo a revista Manaíra, que foi editada em maio de 1940, conta-se que em 1845, essas terras pertenciam a Dona Silvéria Maria da Conceição. Essa senhora era de Simples, um povoado que pertencia à Pesqueira de Pernambuco. O seu esposo, Manuel do Rei de Souza, era de Recife e tinha um filho por nome de Romão Marculino de Souza. Isso em 1845, só que antes, conta nessa revista, que essas terras já foram de Bernardo Duarte, Barão do Icó. Quem estudou História do Brasil sabe quem foi esse homem. Então, em 1845, existia na nossa região, não sei se só em Desterro, mas também em todo o Nordeste, uma doença, que há quem diga hoje que era como a cólera, e Dona Silvéria Maria da Conceição fez uma promessa à Nossa Senhora do Desterro que desterrasse, que tirasse daqui aquele mal que assolava esse município e toda a região. E essa doença foi se evadindo, saindo daqui e ela pagou a promessa construindo um cemitério aonde hoje é a igreja de Desterro, a igreja de Nossa Senhora de Desterro, que foi inaugurada em 1926. Acredito eu que antes, 10 ou 15 anos atrás, foi construído o cemitério São Miguel, porque lá onde hoje é a igreja, já existia um cemitério. Desterro poderia ser chamado Entre Rios, porque fica entre os rios Taperoá e Rio dos Porcos. Poderia ser chamado Mesopotâmia e poderia também ser chamado também de Massapê. O Desterro tem vários nomes, mas isso dito pelos pessoal mais velhos. Eu conversei com o nosso colega Jovetino, que ele é que chamava ele Capão, que ele morreu há mais de 20 anos, ele morreu com 102 anos e ele com lucidez total, ele me contou muita história sobre Desterro. Em 1939, Desterro passou a categoria de distrito e 20 anos após, em 1959, passou a cidade pela Lei 2180, de 22 de outubro de 1959, sancionada pelo então governador da época, Pedro Moreno Gondim, o avô de Veneziano Vital do Rego, hoje senador da República. E as pessoas que trabalharam para que Desterro se emancipasse de Teixeira foram o prefeito de Teixeira na época, José Ramalho Xavier, conhecido por Zé Xavier, o vice-prefeito José Soares de Figueiredo, Zé Tota, um dos vereadores da época, Branco Rosa, que é José Rosa de Lima, e também outras pessoas que não eram políticos, mas eram apoiadores do prefeito. É o caso do meu pai, Aderval Soares Cavalcante, o meu avô, Joaquim Soares Novo, seu Bernardo Nunes de Araújo, o pai de um dos primeiros
candidatos do município de Desterro, que aconteceu a eleição em 3 de outubro de 1960, quando o Vavá, filho de seu Bernardo, foi candidato contra Silveira Dantas, em 3 de outubro de 1960. E através do governador, né, Pedro Godin, que ele indicou, né, e colocou como mesmo prefeito da nossa cidade, Aurélio Fernandes, que era um farmacêutico da nossa cidade, que era Cabo Fernandes, chamava com ele. Foi como se fosse um prefeito interino, né? Foi Cabo Fernandes. Bom, em 3 de outubro, a política em Desterro já era acirrada. Até o Exército veio fazer segurança na primeira eleição de Desterro. Então os candidatos foram Edivaldo Nunes de Araújo, do PSD, Partido Social Democrático, e Manuel da Silveira Dantas, da UDN, União Democrática Nacional. Foi vitorioso Silveira Dantas, mas houve também um problema numa urna, que não foi definida a eleição no dia 3 de outubro. E em novembro do mesmo ano foi decidido a eleição, porque houve a eleição da segunda urna, da urna impugnada, e Silveira Dantas veio ser eleito mesmo em novembro de 1960. Magníficos! Simbora, galera! É pra dançar, é pra chamegar! O Sessão do Forró! Quem souber vai cantar comigo! Quando eu vi mexer, senti que eu estava apaixonado por você. Com relação aos movimentos culturais e às festas tradicionais, culturais, marcantes do município de Desterro, nós temos que começar pelo bairro São Cristóvão, onde existia uma tradição do São João Miguel de Júlia. E aí esse São João também foi um idealizador, foi um propulsor para que alguém, para desvincular a falta de público para o São João de Desterro, viesse através desse São João de Miguel de Júlia, lá no bairro São Cristóvão, onde chamava-se anteriormente a Vila, tiveram a ideia, pelo meu conhecimento, o senhor José Soares, no ano de 1994, trouxe a ideia de fazer o João Pedro. E foi criado em 62 o São João de Desterro. E depois de muitos anos, mas era feito o São João aqui com sanfona, pandeiro, zabumba e triângulo, e às vezes reco-reco. E as cidades circunvizinhas foram trazendo, nesse tempo chamava conjunto, não é banda. Conjuntos bons, que era a banda do Chiquinho, os Três do Nordeste, essas coisas. E foram tomando o público de Desterro. E foi quando eu tive a ideia de criar o João Pedro, que é tanto que em 1994, no primeiro João Pedro de Desterro, houve um problema, que houve uma rejeição dos políticos que não queria que tirasse o São João porque era tradição. Mas aí eu fui ao prefeito e o prefeito disse que ia fazer a minha vontade. E fez para todo mundo. Em 1994 houve São João e houve João Pedro. E depois do primeiro João Pedro, com muito sucesso, nunca mais falaram em São João de Desterro. Felicidade, vem do meu coração, foi minha cara.
teve uma interrupção, vale salientar, no ano de 2020, 21 e 22, voltando, não como era o João Pedro, mas a interrupção de 2020 e 21 por conta da grande, assustadora pandemia que nós tivemos. Desde 94 para até os dias de hoje, Desterro só deixou de realizar duas grandes festas, que foi o João Pedro de 2021, 20 e 21. 78 e 79, a grande festa que Desterro tinha, essa de fato e tradicional, eram as festividades de Nossa Senhora do Desterro, comemorada em dezembro e não em 30 de novembro. Os cangaceiros tiveram em Desterro por duas vezes, em 1912 e 1930. Em 1912 assassinaram um rapaz aqui no Logradouro. Em 1930, cerca de 8 horas da manhã, esses cangaceiros chegaram na Carnaubinha, hoje propriedade da família de João Leite de Almeida. E eles vinham em torno de 60 homens, encontraram uma mulher por nome Maria de Dom Pedro, e perguntaram a Maria de Dom Pedro aonde era a fazenda Carnaubinha. E ela, inteligentemente, ensinou que eles viessem pela estrada, mas tinha uma vareda, que a gente chama vareda, um caminho por dentro, aonde ela chegaria na Carnaubinha mais próximo, mais rápido. E correu por dentro e foi avisar no engenho de Vicente Leite, ou Severino Leite, se não me recordo. E esses 9 homens que estavam lá trabalhando, fazendo rapadura, não se intimidaram, pegaram as armas e foram para uma trincheira ao lado da fazenda Carnaubinha, e lá ficaram esperando os cangaceiros. E ao chegar, um dos soldados, das pessoas que lá estavam, Miguel Ignacio, um policial, gritou: alto lá! Quem vem lá? E já foi, na época, no dia, já foi recebendo balas. E toma bala para lá, bala para cá. Foi quando seu Quintino, tio de Dona Zezete, Quintino Leite, teve a ideia de gritar para os demais: cerca os homens. Na verdade, quem estava cercado eram eles, mas eles estavam camuflados, né? Então foi por inteligência de Quintino e graças a Gregório, que acertou em um cangaceiro, e esse veio a falecer. Isso aconteceu em 16 de julho de 1930. Aí eu saí lá de Carnaubinha e vieram para Desterro. Aqui encontraram o meu bisavô, Liberalino Corrêa de Oliveira, e Dona Daú, irmã do meu avô do outro lado. E eles pediram para ele não fazer aqueles absurdos. Mas um cidadão por nome de João de Deus Araújo correu no meio da rua e eles acertaram esse rapaz, e esse rapaz morreu inocente, sem ter nada com a causa. Esse rapaz é tio de Dadá, tio-avô de Dadá de Rosa, certo? Isso aconteceu já mais ou menos meio-dia do 16 de julho de 1930. Sobre a educação do município de Desterro, nós temos que mencionar em 1939, quando o padre Maria Serrão, padre Pedro Maria Serrão, da paróquia de Nossa Senhora Madalena, em Teixeira, ele criou nesse município, já com a visão educacional, como eu mencionei ainda há pouco, a escola municipal e também uma escola paroquial, isso com o curso primário. E aí ele teve essa ideia de criar. Para isto, nós tivemos os primeiros professores aonde tudo começou. Estela Leite, Antônio Simeão, Maria Ramalho, Maria Palmeira Ramalho. Essas foram as primeiras professoras que eu entendo, lendo os relatos e a história aqui da cidade de Desterro, em 1939. Chegando ao passar, 1939, eu devo enfatizar
aquilo que me acolheu, que foi a Escola Estadual Gertrudes Leite Municipal, 1977, quando essa escola, através de um pedido também do ex-prefeito João Leite, à Inspetoria Técnica do Estado, a criação do ensino de primeiro grau, aquilo que a gente chamava de ginásio. Relatando ainda essa história da Gertrudes Leite, 1977, em 1985 a escola foi estadualizada no governo municipal de senhor saudoso Geraldo Leite, do governador veio fazer essa inauguração. E aí, com o surgimento da estadualização da escola Gertrudes Leite Municipal, ela passou a ser escola de primeiro e segundo grau, Gertrudes Leite, aonde se implantou o segundo grau. Mais uma vez, eu me incluo nessa história, porque foi em 1985 que, com a chegada do ensino científico, que era o segundo grau, em Desterro, eu fui também da primeira turma formada nesta escola. Levando-se para 2003, a escola ganha um novo prédio, construído pelo Estado, e o importante que de 77 a 85, de 85 a 2003, a Gertrudes Leite funcionou no prédio que a gente chama no bairro São Cristóvão, na Vila, duas escolas ao mesmo tempo. Escola Cassimira Leite, criada em 1999, e Escola Gertrudes Leite. De manhã funcionava a Escola Cassimira e à noite funcionava a Escola Gertrudes Leite. Desterro, né? Desterro na área política, nós sabemos, o primeiro prefeito de Desterro foi Cabo Fernandes, né? Aurélio Fernandes. Foi o primeiro prefeito, foi um prefeito que foi nomeado pelo doutor Goldin, né? Que era governador nesse tempo. Mas aí depois veio Silveira Dantas. Mas o prefeito, filho da terra mesmo, o primeiro foi Assis Barbosa. No ano de 1960, inclusive tem uma coisa que aconteceu em Desterro que eu achei foi até mais difícil do que outros municípios. De 1960 a 1968, Desterro não teve prefeito de Desterro. Então foi Silveira, que era de Campina Grande, ou de Teixeira. Depois veio Zé Amorim, também daqui era de Itapetim. Depois veio Paulo Dantas, aliás, veio Silveira Dantas. Depois veio Paulo Leite, que foi, mas não foi eleito, era vice de Silveira e assumiu. Depois veio Paulo Dantas, prefeito, e depois Zé Amorim. Em 1968 foi eleito Seu Jucá, mas ele era morava em São José do Egito, era do Ceará. Então, em 1972, que eu considero a segunda emancipação política de Desterro, foi que foi ter o primeiro prefeito natural de Desterro, que foi Assis Barbosa. E daí para cá, todos os prefeitos fizeram alguma coisa no município de Desterro, e hoje eu acho que foi uma das cidades que mais cresceu na região. Graças a todos esses prefeitos que passaram, que tiveram a incumbência de fazer algo pelo nosso município. Um fato marcante que aconteceu foi em 2016, que o açude de Desterro ele encheu numa noite. Eu me lembro que muitas pessoas de Desterro, no outro dia, acordou e o pessoalzinho, o açude está cheio. O cara, é mentira, rapaz, não encheu não, é verdade. E nesse dia, acho que foi o dia que foi mais visitado na história de Desterro, foi esse dia, no outro dia, né, após essa chuva. Que o pessoal sem acreditar que o açude tinha enchido, porque o açude estava vazio. E uma noite, primeiramente, né, Deus, né, encheu o nosso açude. E foi um fato marcante. A história do cangaço de Desterro, né, dando mais uma ênfase à história de José Soares, que ele já falou tudo, mas tem um detalhe que ele não falou, que é o detalhe do rifle de Quintino Leite. Que ele tanto dá tiro nos cangaceiros,
que o rifle esquentou, que ele jogava dentro d'água para esfriar e atirar de novo. E é muito marcante essa história desse rifle. Fato marcante, uma delas, a enchente de Carnaubinha, deu no 31 de março de 1961, onde arrombaram 29 açudes. Inclusive aqui na parte oeste do município de Desterro, ficou apenas o açude de Olaria, ali no caminho de Teixeira. Os demais todos foram arrombados, que dizem que na chuva que fez esse estrago, foi cerca de 350 a 400 milímetros, calculado, né? Porque nessa época não tinha pluviômetro. O recado que eu vou dar para essa turma jovem é se dedicar. Primeiramente, se dedicar aos estudos. Educação hoje é o caminho, educação. E você saber da sua história é saber do seu passado, porque cada um de nós temos nossa história, né? Eu sou Edmilson Luiz, mas eu tenho uma história atrás. Eu tenho a história dos meus pais, Maria Madalena, Antônio Luiz. Já Antônio Luiz e Maria Madalena já tem os pais deles. Então, é bom a gente saber da nossa história. É muito importante esse documentário para isso, para você saber a sua origem. E muita gente, fulano, não, todos nós temos nossa história. E valorizar a sua história é bacana. É bacana falar sobre Desterro, é bacana falar sobre os filhos de Desterro. São pessoas que não estão aqui mais com a gente, mas que teve a contribuição com Desterro. Valorizar e engrandecer a nossa cidade de Desterro. Desterro, minha terra querida, é com muito amor e satisfação que comemoramos hoje mais um ano de emancipação. Nosso povo acolhedor, nossa comunidade está em boas mãos. Todo mundo está feliz, Desterro se destaca em toda a região. Nosso povo acolhedor, nossa comunidade está em boas mãos. Todo mundo está feliz, Desterro se destaca em toda a região. Nossa igreja é muito linda, onde nós fazemos nossas orações. Nossa linda Tataíra, onde comemoramos nosso Réveillon. Uma comunidade unida, todo fim de semana é uma curtição. Também temos uma praça linda, temos nosso João Pedro, a festa de São João. Uma comunidade unida, todo fim de semana é uma curtição. Também temos uma praça linda, temos nosso João Pedro, a festa de São João. Querida, é com muito amor e satisfação que comemoramos hoje mais um ano de emancipação. Nosso povo acolhedor, nossa comunidade está em boas mãos. Todo mundo está feliz, Desterro se destaca em toda a região. Nosso povo acolhedor, nossa comunidade está em boas mãos. Todo mundo está feliz, Desterro se destaca em toda a região. Nossa igreja é muito linda, onde nós fazemos nossas orações. Temos nossos professores, que também praticam boa educação. Uma comunidade unida, todo fim de semana é uma curtição. Também temos uma praça linda, temos nosso João Pedro, a festa de São João. Uma comunidade unida, todo fim de semana é uma curtição. Também temos uma praça linda, temos nosso João Pedro, a festa de São João.